Eu quero gravar algumas reflexões que eu faço comigo mesma. E aí me ocorreu a ideia de estar gravando, porque quando eu começo a falar do que vai aqui, sai coisas que eu acho legal. Então, assim, eu tô lendo 50 Tons de Cinza e já estou terminando, né? E ontem eu estava lendo uma parte já do finalzinho de 50 Tons de Liberdade e eu tenho avaliado, né, os personagens do livro e é muito legal porque isso tem sido muito proveitoso. E ontem, assim, caramba, a parte que ele abre o seu interior, ele conta a sua história para ela. E é muito legal porque tudo começa a vir à tona de uma forma tão suave, tão bacana, que isso me faz avaliar, porque chega-se à conclusão da vida por reconhecer certas coisas e começa a se externar o que está dentro. E aí ele vai contando para ela, dizendo que ela queria saber, mas de uma maneira tão suave, tão tranquila. E eu fico tão encantada. Eu acho tão bonitinho, eu adoro. E quando eu vejo essa forma de se abrir, abre a alma, abre o que se tem dentro de si. E aí é por reconhecimento. E aí eu começo a ver que realmente não pode haver transformação se não houver o reconhecimento, se não tiver esse reconhecimento de si, esse reconhecimento do que acontece, do que ocorre, de como se procede devido às situações que se enfrenta. E dentro desse romance, eu venho lendo, me empolgando, mas também avaliando no psicológico, no emocional, no dia a dia de personagens que são um conto, um romance, e isso acontece com várias pessoas. E eu vejo que a transformação é possível quando há reconhecimento, quando fica claro, quando fica nítido, quando fica consciente. E aí ele vai se dando conta de tudo que aconteceu com ele. E ele vai dizendo que ele começa a ver as coisas de uma maneira diferente. Ele começa a ver que o que aconteceu de uma forma, de uma maneira, aconteceu porque ele estava vivendo um momento, né? E aí chegou a acontecer certas coisas que levaram ele a se tornar o que ele se tornou, do que ele era quando conheceu a Anastácia. E aí é tão bonito que ele vai dizendo que quando ele conheceu ela, tudo mudou. A vida dele ficou de pernas para o ar. Ele perdeu o controle de tudo. Onde ele tinha um controle da sua vida, daquilo que ele se apropriou, daquilo que ele escolheu vivenciar dia a dia, por aquilo que ele teve e foi se moldando e se adaptando nos conflitos consigo próprio, onde ele só sentia e se abriu para sentir outras coisas. E aí construiu um homem que ele se tornou, e aí encontra, né, essa mulher, essa menina, essa jovem, essa mulher que faz ele se apaixonar. E aí é o amor vem e bagunça tudo. O amor vem e resgata, o amor vem e transforma, o amor vem e pode realmente levar alguém
a ter consciência, a ficar claro de si mesmo, ficar claro pelo outro. E é muito legal quando ele diz que ela entra na vida dele e bagunça a vida dele toda. E aí ele diz que agora ficou tão claro que ele reconhece, né, que o que aconteceu com ele foi, num ponto da sua vida, foi bom, ele se abriu para aquilo, ele precisava daquela novidade, ele precisava ter naquele ponto da sua vida, na sua área, que estava tão bagunçada, que estava tão mexido, que ele só sentia, não compreendia, e ele estava desesperado por algo que o tirasse daquilo, na verdade. E aí ele se deixa, ele se vai, e só apenas foi. E aí ficou algo que foi para ele bom, mas depois, no amor, uma pessoa que entra e que escolhe se completar com ele, e aí mostra para ele que enxerga ele como ele é. E aí ele reconhece que o amor, né, o amor entrou e encheu e mudou e bagunçou e tirou as coisas do lugar e tirou dele o tal do controle. O controle que tanto ele se adaptou nele, escolheu estar nele, porque naquele momento era o que era necessário para ele. E depois, contando a história, com reconhecimento, com consciência do que está se vivendo, e começa já a entender, interpretar do que se vai viver dentro dessa consciência, e ele escolhe se abrir, estar aberto, se entregar, né, nesse tempo de vida com alguém. É lindo demais, porque aí toma-se consciência do que é, e o que é em si, na sua essência, na sua existência, o que ocorre nessa existência do seu ser. E é muito bonito, porque tudo isso se dá, essa conversa, esse se expor, esse abrir, externar na cama. E aí na cama é lugar de aproximação, é lugar de intimidade. A cama é como um recôndito de dois seres, de pessoa para pessoa. E na cama eles se colocam olho no olho, eles se colocam contato, eles se colocam próximos ao falar de uma forma suave. E é assim que tem que ser. Quando você externa, você tem que ir expondo. E ela recebe dele tão voluntário, tão liberal. Por quê? Porque no livro, páginas anteriores, ou melhor, no momento anterior, em que ela está nas suas próprias reflexões, porque ela é muito reflexiva, e começa a pensar sobre tudo que estava acontecendo na vida dela, com eles, o que aconteceu no fato dela ter sofrido agressões por querer salvar, né, a cunhada. E aí ela está em casa, e isso tudo. E aí é legal porque em casa ela desaba, tudo aquilo que a coragem aguentou, em casa ela pôde, e não pôde mais conter, em casa ela desabou, externou medo, temor demais, apavoramento, medo de morrer, e medo de que acontecesse algo pior, de perder ele, de não ter mais ele, de não ter mais nada. E aí aquilo tudo irrompe de dentro para fora, e aí é em casa, porque em casa é lugar de abrigo, é lugar de estar à vontade, é lugar de até ser você.
E aí você fica à vontade. E aí tudo aquilo ela diz que não consegue segurar e chora, 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 chora. Mas no meio do choro com ele, no banho e ele cuidando dela, ela começa a ter um pá de reconhecimento. Um reconhecimento de si mesma. Onde ela agradece por estar ali, ela agradece por estar com ele, agradece por estar em casa, agradece por estar viva, e aí ela começa a refletir, sempre, né? E aí, naquele conforto de um banho tão relaxante, ela chega à conclusão que não pode forçar ele a nada. Ela não tem que forçar ele, tem que deixar ele contar as coisas para ela naturalmente, quando ele achar, quando ele estiver pronto, quando ele se sentir à vontade para dizer. E ali, no reconhecimento de que ela estava impondo sobre ele respostas às suas perguntas, né, às suas inseguranças, e aí ela diz que não pode ser assim. Isso é consciência, isso é ficar claro. Isso é reconhecimento de si mesma, é reconhecer o que está acontecendo fora, é reconhecer a sua existência, é reconhecer o relacionamento, é reconhecer o outro. E aí é novamente o amor trazendo para a luz, é o amor trazendo para a gentileza, é o amor trazendo para a empatia, é para ver o outro, sai de si para ver o outro, mas só vê o outro quando vê a si próprio. O que está acontecendo? E aí você tem toda a condição de mudar, porque sem reconhecimento não pode haver mudança. Sem reconhecimento não pode haver transformação. E reconhecimento é isso, é ter consciência, é ficar claro, ficar nítido, sair da obscuridade, sair do sombrio, sair da escuridão, daquilo que você não entende ou não interpreta, ou não consegue chegar, não consegue ficar claro. E aí, quando fica claro, você fica leve para escolher pelo que realmente é. E aí ela escolhe não fazer isso. E momentos depois, ele naturalmente, na cama, com todo carinho com ela, ele se dá a essa liberalidade. Sem ela perguntar nada, sem ela dizer nada, porque tem toda uma história atrás. Vai ler o livro, que é muito bom. E aí, ele conta liberalmente a história dele, de tudo que aconteceu na sua adolescência, mexido por um fato que traz de volta o seu passado de infância. E aí ele diz, com todas as emoções fluindo, fluentes, que ela expressa muito, que fica aparente no seu rosto, na sua fisionomia. E aí isso é muito lindo, porque ele fala, ele demonstra, ele diz, mas ao mesmo tempo ele confessa. E aí também o confessar, o dizer, quando se fala, você está em direção a alcançar, a ir de encontro e alcançar a transformação, a cura, a libertação, a novidade de vida. E aí com as palavras você ouve, você sente, você pensa, você sente, você sente, você pensa. E quando compartilha com o outro, isso é maravilhoso. E quando é permeado de amor, quando está totalmente imbuído no amor que se sente pelo outro, e aí você considera o outro, e aí você enxerga o outro, e aí você pode se entregar mais profundamente ao outro. E aí ele diz que foi a melhor escolha da vida dele ter casado com ela. E várias vezes ele já disse que a melhor escolha da vida dele foi ter escolhido ela. E aí tem algo muito bacana que pra gente da psicologia quando ele fala que quando ela foi embora, o mundo dele desabou. Ele
desabou completamente, quer dizer, internamente mexeu com ele desabou. Aquela estrutura de controle, aquela estrutura de domínio, aquela construção que ele adquiriu, porque ele se deu para todo aquele evento, para todo aquele acontecimento naquela época de ira, de raiva, de adolescência, demais, contida por traumas e traumas da sua infância, e aí tem outra parte da infância, mas eu quero deixar para depois, e aí, nossa, ele chega a dizer que foi revelador, porque aí fugiu do controle dele. Ele não tinha domínio e ele viu que a questão do domínio e do controle, ele não podia fazer nada com ela. E ela mostrou que poderia ser possível ele viver sem isso e ser um novo homem, ou ser realmente o que ele é. E aí é muito bonito, que é olho no olho, é uma fala, é um DR, é uma conversa, é discutindo a relação de alma, de sentimento, do que se há muito profundamente em si. Muitos têm medo disso, muitos se recolhem disso, muitos não se desesperam a sentir sair por suas mãos entre os dedos esse controle de si mesmo, das suas emoções, não mostrar para o outro o que você sente. E aí é lindo demais, porque ela acolhe, ela lembra do reconhecimento que ela teve em momentos antes, e aí várias vezes ela consegue impor sobre ela de maneira positiva e não argumentar, e não pontuar o que ele está dizendo, pela visão dela. E aí ele vai fluindo de alma, em palavras, em gestos, em entrega, na cama, no lugar de proximidade, no lugar de intimidade, num lugar que traz para perto, para o aconchego, para estar em contato. E o casal precisa disso. O casal precisa dessa voluntariedade, precisa se deixar que a alma se mostre e se permita reconhecer o que está em si. E aí dizer para o outro o que o outro faz, o que o outro tem, o que o outro consegue fazer em amor ou de qualquer outra situação. E eu tenho tirado essas avaliações e reflexões também para mim, né? Porque é relacionamento entre um homem e uma mulher, relacionamento a dois, relação em todos os âmbitos, né, de duas pessoas. E eu queria compartilhar isso, porque eu fico empolgada com essa intensidade que parte de alguém, que parte de uma vida, que parte de um para com o outro, que parte de si próprio para viver em amor. E num reconhecimento e numa escolha, e consegue se viver um novo tempo, um novo dia. Beijo, foi muito bom.